Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero contar para vocês então como que foi a minha experiência de introdução alimentar e também seletividade com a minha filha Micaela, que é autista e hoje já está com 6 anos, mas eu vou fazer um histórico aqui como que foi a minha experiência durante esses anos de vida dela. Então, simbora pro vídeo. Tenho muitas mamães aqui de autistas que me acompanham aqui no canal. Inclusive, eu agradeço muito o carinho de vocês, as mensagens que vocês também me enviam. E eu fico realmente muito feliz por ver esse retorno de vocês. Eu sempre gosto de trazer esse assunto aqui no canal justamente por conta disso, porque eu sei que a gente pode fazer essa troca. Então eu vim contar como que foi a minha experiência. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas é uma forma da gente compartilhar. Esse relato é uma forma da gente compartilhar e estar juntas nesse processo, que às vezes a gente se sente tão sozinhas, né? Às vezes não tem ninguém perto, então é sempre bom, eu sempre gosto de acompanhar relatos assim também, falando sobre autismo na vida real mesmo, sabe? Não dos profissionais, né? Claro que os profissionais nos trazem muitas informações, mas a vida real do autismo, quem sabe, é realmente quem vive, né? Então, como que começou com a Micaela? Primeiro, gente, estava lembrando aqui, enquanto eu estava pensando no que eu ia falar nesse vídeo, que a minha alimentação na gestação da Micaela foi muito boa. Eu tive uma alimentação muito adequada, sabe, para Micaela. Então eu me alimentei muito bem, nas horas certas, assim, eu era muito regradinha com a alimentação, mais do que eu sou hoje. Então eu comia nas horas certas, eu comia coisas saudáveis, mas muitas frutas, muitos legumes, né? Então tudo isso acho que também auxiliou no processo de introdução alimentar da Micaela, porque assim, hoje já existem estudos que dizem que a nossa alimentação influencia já o paladar da criança, né? Além de nutrir a criança, isso também influencia no paladar da criança no futuro. Então, hoje eu vejo que fez muito sentido, porque a minha alimentação na Micaela foi muito assim variada e com uma qualidade muito boa. Então, acredito que isso tenha feito uma diferença mais pra frente, né? Quando foi o processo de introdução alimentar. E aí a Micaela amamentou, então, quando nasceu, a Micaela mamava muito, sempre gostou de mamar muito mesmo, mamava só no peito. Então ela fez uma amamentação exclusiva até os 8 meses e meio, mais ou menos, ou foi 7 meses e meio, não lembro. Enfim, 8 meses. Até os 8 meses ela mamou só o leite do meu peito. E mamou até 11 meses e meio. Então, a partir de 8 meses eu comecei a introduzir fórmula, porque já estava ficando muito cansativo para mim, eu tinha que tirar leite, enfim. E aí eu comecei a dar a mamadeira para ela também, para eu conseguir nos dias que eu saía para trabalhar. Então, basicamente foi assim a questão de quando a Micaela era bebê, né? E aí, quando a Micaela fez 6 meses, eu comecei a introdução alimentar com ela. Na verdade, eu acho que foi 2 semanas antes dela completar 6 meses. E aí, quero ser bem detalhista, né, nesse vídeo, o máximo que consegui. E aí, então, eu comecei dando para ela uma cenoura. E ela foi assim, gente, super bem. Ela comeu toda a cenoura. E olha que eu tava tão apressada, porque a Micaela, como eu não sabia que a Micaela era autista, a Micaela ficava sempre muito inquieta. Ela mamava, e parecia que não ficava satisfeita, e eu estudando sobre a amamentação. Não sabia que a Micaela era autista, e que de fato ela ia ficar inquieta mesmo, né? Fazia parte da questão do autismo. Mas então, eu conversei com a pediatra, falei, olha, e ela tava já uma bola, né? Muito gordinha. E a pediatra não acreditava, inclusive, que eu só dava o leite do peito para ela, enfim, não acreditava. E aí eu conversei com ela, falei, olha, ela já tá sentando, e realmente ela já sentava. Então, eu acho que, porque tem todo um negócio, né, pra você poder começar, de fato, a introdução alimentar, tem que ter umas respostas, assim, umas questões do bebê, né, o bebê tem que estar fazendo algumas coisas, enfim. Aí eu conversei com ela, falei, ela já tá fazendo tudo isso, tem como a gente começar a introdução alimentar, porque ela tá muito inquieta. Aí, então, ela liberou pra começar a introdução alimentar, e no mesmo dia que ela liberou, foi o mesmo dia que eu comecei a introdução alimentar pra ver se ajudava. Então, ela comeu toda a cenourinha, aí eu tava com tanta pressa que a cenoura nem cozinhou direito, mas a criança comeu, que foi uma beleza. E depois fui dando as frutas e tal. Então, só que depois, quando eu tava, vamos dizer assim, mais um mês mais ou menos nesse processo de introdução alimentar da Micaela, eu conheci o método BLW, isso há quase 6 anos atrás, né, mais ou menos 6 anos e pouquinho, que ela tá com 6 anos, mas 6 anos atrás, não era tão assim falado, né, como é hoje. Acho que tava saindo essa questão, tava tipo começando a
ser falado sobre o método BLW, de introdução alimentar. Então, gente, nessa época, né, 6 anos atrás, estava começando ainda a ser falado bastante sobre essa questão de introdução alimentar através do método BLW. Eu fui conhecer os métodos de introdução alimentar e eu pensei, bom, vou escolher o misto, né, ou seja, que era um pouco de introdução alimentar BLW e um pouco da papinha, da famosa papinha, que eu não dava exatamente uma papinha, eu amassava com garfo, né. E aí, então, eu comecei a fazer um pouco mesclado, mas a Micaela respondeu melhor a introdução alimentar através do método BLW. Então, como que é, para quem não sabe? É que você apresenta, né, os alimentos para a criança na forma o mais natural, entre aspas, possível. Então, se você dá uma cenoura, você corta, tem os cortes, os tipos de cortes, e você corta de uma forma que a criança consiga pegar, né, fazer esse movimento aqui de pinça e colocar na boquinha. E aí você vai me perguntar, Priscila, mas a Micaela é autista, como que ela conseguia pegar? Então, isso é uma coisa que é interessante em relação à introdução alimentar da Micaela, que é diferente um pouco das outras crianças. A Micaela, ela aprendeu realmente a pegar o alimento e colocar na boca. E ela não, nessa época, gente, ela não pegava nenhum brinquedo, não brincava com nada, ela não pegava nada, não colocava nada na boca. Mas ela, por gostar muito de comer, né, ela realmente tinha muito interesse de comer. Então ela deu o jeito dela. Mas ela desaprendia. Isso foi uma coisa que a gente percebeu muito e eu achava que era uma coisa normal, né, nos bebês, porque eu não sabia que a Micaela era autista. Então a Micaela desaprendia a fazer esse movimento de pegar o alimento e colocar na boca. Então quando eu fazia, por exemplo, panquequinha, eu fazia muita panqueca para ela, né, de banana, enfim, eu fazia muitas coisinhas gostosas para ela e também apresentava para ela o alimento in natura, né, realmente, que era a fruta em si, e o almoço dela, ela realmente passou a só comer através do método BLW. Isso ficou durante muito tempo. Mas ela esquecia esse movimento de pegar e botar na boca. E aí, pra gente ajudar a lembrar ela, praticamente todos os dias a gente pegava na mão dela, dava pra ela e fazia ela colocar na boca. Aí a gente ia diminuindo o suporte, né? Então, inicialmente a gente pegava na mão dela, botava na mão dela o alimento e junto com a mãozinha dela botava na boca. Aí depois a gente entregava para ela, né? E aí ajudava a colocar na boca. Ela segurava, ficava assim, esquecia como é que era. Aí demorava, a gente percebia que demorava, a gente levava na boca. E a partir de uma terceira ou quarta vez que a gente fazia isso, ela já ia pegando e já ia comendo sozinha normalmente. Então todas as vezes, eram raras as vezes em que a gente não tinha que lembrar ela de como comer. Isso a gente fez isso, eu acho, até ela completar um ano e pouco mais ou menos. E ela continuou a comer desse jeitinho de comer com a mão mesmo, até 2 anos e pouco, tá? Ela veio comer assim mesmo, com a colher, já estava com 2 anos e 6, 7 meses mais ou menos, que ela veio começar a comer com a colher, e isso não é tão ruim, porque também é uma coisa importante a se dizer, a Micaela seria aí um autismo nível 1 de suporte, inicialmente até 3 anos e pouco, né, quase 4, ela era nível 2 de suporte, mas como ela começou a aprender a falar, né, ela passou a ser então nível 1 de suporte, embora a fala dela ainda seja bem atrasada, mas todas as outras coisas da vida dela, ela sabe fazer assim, muito bem. E a Micaela sempre teve muita habilidade manual. Então, eu não sabia, mas assim, ela era muito habilidosa mesmo manualmente, porque ela com 1 ano, ela já realmente sabia pegar no lápis super bem. Ela já pintava e fazia desenhos, assim, razoáveis com 1 ano. Então, é como se fosse uma superdotação manual, entendeu? Mas é real, assim, ela era muito habilidosa. Ela aprendeu a cortar com a tesoura super cedo e geralmente é uma coisa que os autistas demoram mais para fazer, né? E cada um tem o seu hiperfoco, né? Da Micaela sempre foi esse manual. Então, até hoje, se você der uma coisa, ensinar ela como se conserta alguma coisa assim com as mãos, ela vai saber reproduzir qualquer coisa manual, assim, ela é muito artística, né? Então, essa coisa de pegar de pinça, assim, né? Modo pinça, né? Que fala. Que a criança, às vezes a criança autista demora, né, a ter essa habilidade motora, às vezes sabe falar, sei lá, número de 1 a 500, mas não tem habilidade motora, né, então cada um vai ter a sua habilidade. A da Micaela sempre foi essa habilidade motora, né, então a Micaela nunca foi muito desastrada, ela sempre não caía muito, enfim, ela sempre teve um bom equilíbrio, ela sempre soube manualmente, assim,
com as mãos, assim, os movimentos com as mãos sempre foi muito bom. Então acho que isso facilitou também a introdução alimentar dela. Então ela só esquecia, mas a gente ficava lembrando ali, e aí ela realmente conseguiu levar a introdução alimentar bem. E os alimentos que a gente oferecia para ela, que a gente tinha em casa, realmente foi muito bem assim apresentado, sabe? A gente não tinha realmente biscoito, né, ou bolacha em casa, né? Até hoje eu não tenho essa cultura aqui em casa de ter biscoito, bolacha, enfim. É porque eu voltei pro Rio há pouco tempo, né, gente? Então ainda tô no bolacha, mas eu não falava bolacha mesmo em Campinas. A gente ficou um tempo em Campinas. E aí, então a gente não tinha biscoito em casa, né? Não tinha, eu não comprava danoninho, iogurte. Eu comecei a dar para ela iogurte natural que eu fazia, então toda a alimentação da Micaela eu que fazia em casa. Só que eu só tinha um filho, né, gente? Até 2 anos. Sabe a Micaela fazer 2 anos e 7 meses, eu só tinha a Micaela. Então, toda a alimentação dela eu produzia, né? Então, assim, eu sei que nem todas as mães têm esse tempo. Mas hoje, pensando, valeu muito a pena, porque o paladar da Micaela, desde a barriga, né, foi acostumado a ser um paladar com uma alimentação natural. Né? Enfim, então é claro que às vezes você está vendo esse vídeo e você não sabia que seu filho ia ser autista, talvez ia ter uma seletividade e pensa assim, meu Deus, agora já era, né? Então assim, mas nem tudo está perdido, acho que nada nunca está perdido, a gente nunca pode desistir, né? Mas isso facilitou, acredito eu, porque eu vejo também os meus outros filhos, né? Agora a Maitê e o Adam, e a introdução alimentar da Maitê não foi tão legal quanto a da Micaela e quanto a do Adam. Então eu percebo que isso faz diferença, assim, pelo menos aqui em casa isso faz diferença. Hoje a Maitê, ela tem muito mais seletividade, assim, mas é algo bem leve, não é nada assim, meu Deus, só come uma coisa, não. Mas tem uma certa seletividade por conta da introdução alimentar, eu percebo essa diferença, sabe, aqui na minha casa. Então eu percebo que vale a pena realmente a gente investir nessa introdução alimentar e investir principalmente no que tem na nossa casa. Porque a verdade é essa, né, minha gente? Eu sei que eu não tô falando aqui de autista de nível 3 ou até mesmo nível 1, que também insiste muito. Gente, eu sei como é que é, né? Eu sei como que é. Por exemplo, uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer muito aqui em casa era macarrão. Só que hoje em dia a Micaela gosta muito de macarrão, não é uma seletividade alimentar, ela não só come macarrão, ela come também arroz e feijão e outras coisas, mas ela tem que ter o macarrão dela. E ainda é um macarrão com molho de tomate, que é uma coisa que eu não tinha muito costume de oferecer para ela. Então eu sei o quanto é difícil, né? A gente não dá aquele alimento preferido da criança autista, mas eu percebo que aqui em casa fez realmente diferença essa coisa da alimentação só entrar a alimentação saudável, né? Principalmente nos primeiros anos de vida da Micaela. Depois a gente foi relaxando um pouquinho, admito isso. Mas inicialmente só entrava alimentos realmente saudáveis, então o paladar da Micaela hoje é um paladar que ela não liga muito para biscoito, para bolacha, essas coisas, ela até come 1 ou 2 no máximo, ela gosta mais de biscoito salgado, né? Isso ela gosta mais. Ela não bebe refrigerante de jeito nenhum, ela até tenta às vezes, mas não dá, nenhuma criança aqui em casa bebe refrigerante, eles não conseguem beber. Suco bebem muito pouco, porque eu sempre ofereci muita água, né? Agora que eu liberei o chocolate, que virou um vício também aqui em casa, que eu pretendo ir tirando aos poucos, mas há pouco tempo atrás elas começaram a querer tomar o chocolate, já estão, né, a minha filha do meio, o meu mais novo não toma, mas a do meio já tá para fazer 4 anos, a Micaela tá com 6, então eu liberei o chocolate. Então o paladar, né, hoje esse é o paladar da Micaela, né, então, e eu acredito que essa construção dessa fase inicial da introdução alimentar, essa coisa de ela comer com as mãos, fez com que ela perdesse muito desse nojo. E uma coisa interessante também na Micaela é que ela gosta muito de se desafiar. Então, ela gosta de ir além dos limites dela. Tem até que tomar cuidado, né? Porque ela não precisa estar sempre indo além dos limites dela, né? Mas ela é uma criança, uma pessoa que naturalmente ela gosta de se desafiar, de aprender, de crescer. Eu percebo muito isso nela. Então, por mais que ela tenha nojo de pegar em algum alimento, se ela estiver querendo, ela vai dar um jeito e vai pegar. Então, essa coisa de oferecer o alimento na mão até tarde, digamos assim, ela comeu
com as mãos até, sei lá, 3 anos e pouco, depois que realmente ela, não, agora só come com a colher, mas inicialmente às vezes ela comia com a colher, não queria comer, enfim, então foi ficar firme depois de um bom tempo. Mas hoje ela come sozinha, com a colher, ela é muito boa de boca, muito mesmo, então ela come de tudo. Só que ela tem alguma seletividade. Por exemplo, foi muito difícil pra gente inicialmente dar banana para ela. Então ela tinha sim umas restrições de alimentos, de alguns alimentos, principalmente frutas, que a Micaela não era muito fã de fruta. Eu acho que foi uma questão minha também a introdução alimentar, porque eu fiz muita panqueca, eu fiz muita coisa assim para ela que não era fruta exatamente, né? Que foram coisas saudáveis, mas eu acho que isso atrapalhou um pouco essa questão dela comer a fruta em si, sabe? Então a banana, por exemplo, ela não gosta muito de comer banana até hoje, de vez em quando ela come. Ficou um bom tempo sem comer mesmo banana, não queria nem ver na frente, mas depois ela passou a comer. A maçã ela come também. Mas eu sempre, gente, uma coisa que eu sempre fiz foi sempre oferecer para ela. Então, por mais que ela tenha as fases dela, ela tem fase que ela tá comendo super bem e tem fase que ela não parece que esquece que tem que comer. Isso também aconteceu muito com a Micaela. Hoje em dia acontece menos, mas antes acontecia muito. Então, quando eu percebi que ela estava começando a rejeitar as frutas, estava desanimando de comer fruta, enfim, e legumes não, porque ela sempre comeu bem legumes, mas as frutas, eu mesmo que ela não comesse nada, eu colocava lá, eu montava o pratinho dela e colocava lá bonitinho a panquequinha, o pãozinho, o que fosse para ela, e junto a fruta. Então eu sempre ofereci fruta. Aí dava fome, a primeira coisa que eu oferecia para ela, fruta. Ela falava que não sei o quê. Passou um bom tempo rejeitando as frutas, um bom tempo mesmo, assim, foi bem difícil. Agora até que eu tô lembrando melhor disso. Eu devo ter passado, sei lá, 1 ano e pouco aí rejeitando as frutas depois dos 3 anos, assim, que eu acho que é normal, toda criança meio começa a rejeitar os alimentos, né? E aí, então, depois desse período de tanta insistência, de ir, então prova só uma e tal, mas eu não era chata, eu deixava ali, se ela não comesse, beleza, eu como, né? Enfim, então eu já me organizava até para deixar o espaço na barriga para comer a fruta dela. Mas eu sempre apresentei a fruta para ela, e isso para todos os meus filhos até hoje. Mesmo que eles não comam, o negócio tá lá, entendeu? Mesmo que eles não comam, eu não forço, não fico enfiando a goela abaixo, não é isso, mas eu deixo lá, eu boto lá, e aí eu boto no prato, mamãe, não quero, tira por favor, beleza, ok, vou tirar do prato, eu tiro do prato, eu não forço a barra pra criança comer aqui, não, só se estiver doente e não quiser comer nada, né, aí vai ter que comer mesmo, porque senão vai ficar mais doente ainda, mas só em casos assim, mais sérios, né, mas em dia a dia normal eu não forço não, e naturalmente eu boto ali no prato, ofereço ali, boto na mesa e é isso aí. Então acho que aí do nada ela voltou a comer maçã, provou um pouquinho, agora eu gosto de maçã, começou a querer comer uva, né? Então agora ela gosta muito de comer uva, gosta bastante de comer maçã, de vez em quando come banana, pera ela também come, agora ela voltou a acostumar. E é bom também a gente oferecer em várias formas, né? Então, o que eu fazia nesse período que ela não quis comer fruta, né? Que ela ficou bem mais seletiva com relação à fruta, não queria comer fruta de jeito nenhum, nenhuma fruta. Só realmente os legumes e tal, a parte da comida mesmo. Aí eu oferecia as frutas em várias formas. Então, oferecia ela inteira, oferecia ela cortada para pegar em tiras, oferecia ela em cubinhos, com garfinho, né, num potinho. Então, ia oferecendo, eu ficava muito cansada, gente. A gente fica muito cansada. Mas eu realmente não desisti, sabe? Assim, valeu a pena. A minha filha do meio, a Maitê, ela teve uma seletividade maior um pouco que a Micaela, mesmo não sendo autista. E foi esse mesmo processo. E de levar para a cozinha, uma coisa muito importante que eu fiz aqui é um bate-papo, né? Com vocês que eu quero fazer isso, é levar para a cozinha. Sempre levei a Micaela para a cozinha, mesmo sendo difícil, tendo as questões dela, porque a Micaela é autista, então ela tem as dificuldades dela como autista. E eu tenho minhas dificuldades como mãe de autista, que é muito cansativo muitas vezes. Mas mesmo assim, sempre que eu podia, a Micaela estava na cozinha comigo, fazendo o bolo, fazendo o que fosse. E aí ela vendo os alimentos, essa é uma estratégia muito boa também. Vendo eu cortando, me ajudando a cortar, mesmo em meio ao caos do dia a dia, gente, porque não é fácil botar a criança junto na cozinha, não é fácil.
Hoje com 3 é mais difícil ainda. Eu não faço muito como eu fazia antes, sabe? Eu colocava, porque isso ajudava ela a se interessar mais pela comida. Então eu não posso dizer que a Micaela teve uma seletividade alimentar. Ela não teve até hoje. Ela tem as suas preferências, né? Tem coisas que ela não quer comer de jeito nenhum, mas eu não desisto de oferecer, né? Principalmente se for algo, né? Óbvio, se for algo saudável. Mas ela hoje, por exemplo, ama macarrão, tem que ter macarrão dentro de casa, né? E eu tento não fazer todos os dias, não faço todos os dias, mas se deixar, ela quer todos os dias. Enquanto tiver macarrão, ela vai pedir macarrão. A comida dela, na cabeça dela, sempre é macarrão hoje em dia. Nunca é a comida. Ela sempre fala, vou papar macarrão, né? Então, gente, essa foi a minha experiência com a Micaela. Essa é a Micaela. A Micaela é, como eu disse, uma criança autista que iniciou como suporte nível 2, mas agora já está em nível 1 de suporte. Então, eu consigo dialogar com ela de alguma forma, né? Por isso eu consigo trazer ela para a cozinha, eu consigo dialogar que aquela comida é importante para ela. Hoje eu já posso conversar com ela. Hoje ela com 6 anos eu já consigo contar uma história de que o alimento faz bem, de que o alimento faz mal. Hoje ela já entende, mas não foi sempre assim. Mas eu nunca tive um problema tão grande com a introdução alimentar da Micaela, porque lá atrás realmente eu acredito que isso influenciou muito. A Micaela sempre quis se desafiar, era boa nessas habilidades motoras, então ela tinha como pegar, e eu sempre oferecia alimentos realmente naturais para ela. Na minha casa não tinha nenhum alimento que não fosse natural, e até hoje é assim também, né? De vez em quando aqui em casa rola alguma coisa ou outra. Hoje em dia a gente está mais, né, um pouco mais assim em relação a isso, mas também é raro. No geral a alimentação é sempre saudável, sem aquelas coisas todas, chocolates e não sei o que, né, enfim, que a gente sabe que não faz bem e que a criança acaba viciando mesmo, normal, a gente vicia, a criança vai viciar também, né. Mas é isso, eu quero te dar aí um abraço de longe, aí um abraço em você, mãe, que talvez não tenha sido tão leve assim, porque eu posso considerar que foi leve essa parte da introdução alimentar. Foi algo leve, eu tive outros desafios e tenho outros desafios com a Micaela, mas a alimentação realmente não é um desafio com a Micaela, porque ela realmente come bem, né? Come até demais se deixar. O meu desafio aqui é reduzir a alimentação da Micaela. Ela não tem facilidade de engordar, então isso vai ajudar ela muito, bastante, né? Mas eu tenho que ficar no pé dela. Então, se para você não está sendo fácil, eu quero aqui sabe, deixar o meu abraço para você, sabe, que Deus te abençoe, que o Senhor te renove. Eu sei que tá sendo difícil, mas que você não desista de oferecer, de deixar ali o alimento, mesmo que você não fale nada. Às vezes a gente entende que com a criança autista é melhor a gente às vezes não falar muita coisa, ficar quieto, para não, sabe, a criança não ficar mais agitada, e apenas oferecer ali, deixar ali, né, para a criança caso ela queira. Então que você não desista, que você continue oferecendo, que você selecione mais o que entra na sua casa, sabe? O que a criança viciou em batata frita, só quer comer batata frita, eu entendo, mas não compre outras coisas, né, de besteira para sua casa, porque senão ela vai viciar nas outras coisas também. Pode ser que ela foque em outra coisa. Vai que ela perde o foco da batata frita e aí ela pode criar um novo outro vício de alguma outra coisa ruim que pode ter na sua casa, né? Então evite comprar industrializados e tal. Vamos realmente focar numa alimentação saudável e deixar para essas besteirinhas ser realmente algo excepcional, né? Em algum dia especial aí da semana, que vocês vão sair, fazer alguma coisa, né? Para que a criança não venha se viciar mesmo, né? Mas é isso, meu abraço para você, Deus te abençoe, não se culpe tanto. Não, muita coisa realmente não é culpa nossa. Algumas coisas a gente dá mole, mas muita coisa não é culpa nossa mesmo. Eu realmente entendo isso como mãe de autista. E é isso, gente. Eu vim então contar esse vídeo, ó. Suei um pouco aqui, tô num cenário improvisado aqui pra vocês. Foi realmente mais um vídeo bate-papo mesmo aqui no canal, pra você que é mãe de autista. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sua curtida aí pra mim. Compartilhe com outras mamães que você conhece também, que são mães de crianças especiais. Aqui no canal a gente fala sobre vários outros assuntos, né? O canal está focado para a maternidade, e a gente sempre vai trazer também uma temática aqui sobre autismo, porque faz parte da minha vida também, e eu gosto muito de compartilhar. Então é isso, gente. Suei bastante, ó, tá bastante calor aqui. Fiquem com Deus, então. Se inscreve.